Vamos falar hoje, sempre com um convidado aqui no nosso podcast, com o Luciano Grandelu, da Deu Certo Produtora, que vai falar sobre várias coisas interessantes. A gente já estava conversando aqui fora do ar. Luciano, seja bem-vindo. Fala aí, se apresenta para o nosso povo. Cara, é interessante isso aí. Eu sou aqui de Brasília e eu estava até conversando com você que em 99 eu passei uma temporada no Ceará. Conheci o Ceará em 97 e aí em 99 tive a oportunidade. Morei lá, tive barraca de praia, enfim, mexi com marketing, trabalhei em time de futebol no Fortaleza, em marketing, né? Mexi com várias coisas lá. E aí, cara, eu fui corretor de imóveis também. E aí, quando eu mudei, eu tive um ano essa barraca de praia. E aí vi que não era muito a minha, né, cara? Porque esse negócio de restaurante, de bar, é muito puxado, cara. Você fica meio... Você vive para aquilo, né? Quando você pensa em descansar, você tem que repor estoque ao começo da semana, segunda, terça, que lá era movimento mais final de semana. Uhum. E aí eu fui criar o primeiro e-mail, que era o BOL, cara. Lembra. E aí eu fui... Qual é o nome que eu boto? Aí ele, bota Grande Lu. Né? Você é grandão, Lu, esse meu amigo. Aí eu falei, cara, e acabou desde 99, Grande Lu. Né? Antes eu botava Lu Grande Lu e todo mundo achava que o meu sobrenome era Lu Grandelo, né? Grandelo. Aí eu falei, não, eu vou tirar esse Lu aqui primeiro e botar só Grande Lu para as pessoas. Então acabou, né? Ou seja, eu pesquisei, um Grande Lu que tinha era eu. Falei, bacana. E acabou ficando, então a galera me chama de Grande Lu e tem uns que chama de Big Lu. A galera da cultura, mais até por causa do nosso amigo o Hatz Core, né? Que é um amigo que faleceu aí, que era um produtor querido. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre. Então, assim, ele começou a botar Big Lu, então muita gente me chama de Big Lu por causa do Hatz Core, amigão, né? Aí. Poxa vida, você fez publicidade em que ano? Lá no Ceará você no já Ceará fez? eu fiz, mas aí eu tranquei e aí eu fui terminar quando eu voltei aqui em 2008 no Unicesp ali. Aí você fez 2008. Aí eu só terminei as matérias, né? Terminei. E após também foi lá no após não, após eu tô fazendo naquela Unileia. Né? Eu fiz agora na pandemia, fiz online, né? Você é uma pessoa nova, já trabalhou com até mesmo como Rei Momo, né? Já fui Rei Momo. Que ano que você foi o Rei Momo? Conta pra mim. Deixa eu te falar, eu fui Rei Momo, essa maluquice de ser Rei Momo, né? Falar até no aspecto da cultura, onde como eu me introduzi. Quando eu mudei pro Ceará em 99, eu tava trabalhando em empresa de turismo aqui em Brasília, né? E aí, enfim. E aí lá... Eu morei numa praia chamada Quixaba, que é vizinha Canoa Quebrada. Que lá tinha uma via sacra na cidade. Que hoje é uma das maiores do estado. E eu comecei a me envolver nessa via sacra como ator. Você é grandão, você não quer? Me chamaram pra fazer o papel até de... Caramba, velho. Pôncio. Não, eu esqueci o nome. Cara, como é que eu esqueço? Meu primeiro papel era José de Arimateia. Que carregava Cristo lá, né? Enfim. E aí... eu comecei a me envolver com a cultura aí, né? Ou seja, a gente começou a mexer. A primeira vez que fiz um projeto de lei Rouanet foi lá, em 2003. A gente indo atrás de dinheiro para fazer. Montamos uma ONG lá, na época, da Paixão de Cristo. Que, ou seja, a gente via... aí eu comecei a ver a importância da arte, né? A gente começou a montar isso aí, então a gente montou essa ONG para tentar profissionalizar os jovens lá, né? Porque Canoa Quebrada era vizinho, um lugar maravilhoso, mas tinha muita questão de tráfico de pessoas, tráfico de drogas. E geralmente essa meninada estava seguindo esse caminho, né? Muita gente acaba... um caminho que parece ser mais fácil. E a gente começou a se sensibilizar, então começou a movimentar a questão da cultura nisso, né? Nisso aí. E aí te convidaram para ser o Momo no carnaval. Aí me convidaram, que eu estava nesse peso. Só que eu esqueci de falar que quando eu morei lá no Ceará esses 8 anos, eu fui candidato a Rei Momo lá de Fortaleza também. Sim. Inclusive tem matéria no jornal em 2004, né? Só que eu nunca soube sambar. Era só o tamanho e o sorriso mesmo, né? Então, ou seja, na hora de sambar eu me ferrava, né? Que eu não sabia dançar. Aí em Brasília, então, fiz muito tempo parte da Escola de Samba do Guará, né? Inclusive, desfilei em 2014, foi a última vez que a escola até subiu. E aí,
participei do concurso Rei Momo de Brasília, fiz parte da farra aí, mas acabei virando Rei Momo do Guará, né? Durante uns 3 anos eu fui. Uhum. E dizem que eu sou ainda, né? Mas enfim, assim, mas Brasília já teve o seu Rei Momo, o Reinado Momo em Brasília já? Não, em Brasília eu não fui Rei Momo, eu fui vice-Rei Momo. Vice-Rei Momo. Vice-Rei Momo. E como é que é essa vida que a pessoa fala assim, ele é igual Miss Brasil, a gente fala assim, pô, ela é Miss Brasil, aí o cara é Rei Momo, o cara é rei disso, então como é que é esse esquema assim? Qual a vantagem de ser o Rei Momo? Cara, a regalia. A regalia na época, né? Ou seja, tá no meio da mulherada, essa coisa toda, tá? Ou seja, passeando por aí. Eu gosto de carnaval, né? Ou seja, então assim, de estar, né? Na época te passava isso na cabeça, né? De, pô, vamos estar aí no meio das rainhas do carnaval, essa coisa toda, né? Enfim. E aí foi bem legal, né? Foi na época que eu concorri, até a final foi no Múltiplas Funções. Uhum. E, cara, tinha uma torcida, meus amigos todos foram, tinha uma galera lá e as meninas candidatas torcendo por mim. Mas eu sabia que eu ia me esborrachar lá, porque eu tinha uns caras lá, o Jorge na época, o cara era... Ele era... Até eu falar, cara, você que é o Rei Momo, né? Ou seja, eu tava lá mais por diversão mesmo, Mas como é que é essa concorrência? Se é de peso, é de simpatia? Como é que são vários critérios. Tem a desenvoltura, né, mesmo, tem o samba no pé, que é legal, tem que ter, né, tem cara? Que ter essa o questão samba, toda. Né? Tem a simpatia. Então, essa conjuntura toda eles analisam, né? Então, e das mulheres tem assim, de homem até que entre nós era tranquilo, mas entre as mulheres você via que tinha uma disputa maior entre elas, né? Sim. Vislumbrou o sucesso em relação a isso? Nada, era só farra mesmo, né? Era um meio de estar, né? Ou seja, no meio tava muito ligado à escola de samba do Guará na época, Sim. né? E enfim, era farra mesmo. Abraço lá pro Zé Maria, ali da Nove. Zé Maria da Nove, a galera do Guará aí. Do Guará, né? O pessoal. O Zé Maria, inclusive, ele e o Mário estavam na gestão na época que a gente subiu, né? A última vez, né, foi 2014, eles que estavam na gestão da escola aí. Poxa, que bacana. E aí saiu do esquema, aí foi nessa época que você já tinha voltado do Ceará e aí fez a bariátrica e aí veio o lance dos convites políticos na sua área. A gente precisa de uma pessoa técnica aqui para tocar as coisas e quando falou que era Guará, trabalhar na Casa Cultura, para mim teve ou seja, foi fundamental para minha volta, porque eu tinha um carinho, ou seja, né, eu participei de muita coisa no Guará, né, quando era criança. Aí eu falei, não, cara, voltei e aí desde então trabalhei com isso, né, também fui gestor do Cine do Guará um tempo, né, mas a cultura sempre na veia, sempre tentando promover alguma coisa, preocupado com o mercado de trabalho das pessoas da área da cultura. E aí fui mexendo, trabalhei para os outros e quando foi em 2015 eu comecei a pensar em falar, cara, tá na hora de eu de repente montar a minha própria. Ninguém faz nada sozinho, mas né, falar, cara, vamos focar energia nisso agora. E aí comecei a plantar a sementinha, né, desde 2015. Em 2015 que surgiu a Deu Certo Produções? Oficialmente ela surgiu em 2016, que eu registrei, mas em 2015 eu já comecei a trabalhar, tirei meu MEI, aí eu comecei como MEI, depois evoluí, né? Hoje eu sou produtora mesmo, né? Ireli e tal. Bacana. E aí a gente foi avançando, né, cara? E fui aprendendo, né? Tô aprendendo muito. Na pandemia agora, realmente foi complicado, mas eu decidi estar do lado. Eu falei, cara, tá difícil as coisas, mas eu tipo, os primeiros 10 dias de pandemia eu entrei em pânico. A gente não sabia o que estava acontecendo. Mas depois eu falei, cara, eu vou confiar aqui no poder superior, em Deus, e não vou deixar isso me abater, eu vou reagir. E aí, cara, comecei a me relacionar, porque isso, nessa questão de produção, essa coisa toda do mercado, tem um distanciamento muito grande, né? Tem umas panelas grandes que, por exemplo, hoje, naquela época, antes da pandemia, se eu quisesse pegar, por exemplo, eu quero fazer um show, sei lá, do Paralamas do Sucesso. Como eu era uma produtora pequena, para você chegar e entrar em contato com um produtor lá, para uma possibilidade, uma especulação,
o cara já te derruba na hora ali, porque ele primeiro quer saber quem é você e você tem condição de pagar. É mais ou menos assim. E agora você chega assim, você como produtor artístico de captação de recursos, você tem uma agência artística, né? Você tem uma produtora. Como é que é feito o projeto? Você já participou de vários projetos e vários processos, e ainda tem processo em andamento do FAC. Isso. Como é que o que é o FAC? Vamos falar pra gente. Fala o que é o FAC. O FAC é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. É um fundo que ele é focado para financiamento de atividades culturais. De onde vem o recurso? É 0,3% da arrecadação do GDF. Uhum. Então, ou seja, eles têm que pegar esse percentual e destinar. Era para ser assim, né? É para ser assim, na verdade. Então, eles destinam para a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura transforma esse dinheiro em editais, que no caso é o FAC, para que esse dinheiro chegue nos agentes culturais, nos artistas. E aí o FAC, geralmente, uma vez por ano, às vezes eles estão agora soltando até mais de um por ano. Mas o FAC geralmente antes era uma parte só de audiovisual, porque o cinema é muito caro, e uma outra parte das outras áreas, que é teatro, música, poesia, dança, ou seja, as outras categorias, né? Gente, os nossos teatros estão tão sucateados, Nossa. né? Nossos espaços, né? Por exemplo, esse Teatro Nacional já tem mais de 10 anos que está fechado. O Teatro da Praça em Taguatinga, que era um grande foco de artistas, né? Também está lá parado. A gente vê a Escola Parque também Nossa. já com problemas. E a gente vê que algumas faculdades particulares estão assumindo esse espaço de teatro, como La Salle, que tem também ali embaixo, que é o Marista, que estão oferecendo seus espaços, né? Mas a gente vê que o Cine Brasília ficou parado durante muito tempo, e eu falo assim, nossa, tem tanto dinheiro do FAC, por que a Secretaria de Cultura não pensa numa forma de parte desse montante que é recebido, de investir também nessas reformas, pelo menos do pequeno teatro, para dar acesso ao artista trabalhar? Porque hoje em dia não é só o artista que tem que sobreviver, o espaço também tem que ter a sua sobrevivência, né? Tem. O que eles fazem no FAC? Eles para você fazer algumas atividades nos espaços culturais, alguns espaços. Então, eles botam uma lista lá de, por exemplo, Biblioteca Demonstrativa de Brasília. Você tem que apresentar, tem tantas vagas para você apresentar atividades culturais lá. Uhum. Mas para manutenção mesmo, não. Tem umas linhas pequenas, que a manutenção de pequenos espaços tem umas linhas, mas são poucas. Uhum. Né? Por exemplo, alguns espaços como Mapati, né? Alguns outros aí, que eles têm uma dificuldade, principalmente na pandemia, né, cara, de sobreviver. Então tem umas linhas, mas o recurso sempre, cara, para a cultura nunca é suficiente. Sempre fica uma galera de fora, né? Não Sempre tem jeito. fica, né? As pessoas não entendem a importância da cultura, né? Cultura ali próxima à educação. Ela transforma, ela faz a gente sermos seres pensantes, obtermos o conhecimento, sair da caverna, né? Como diz lá Platão. Uhum. Então, assim, e por isso que eu acredito muito nesse trabalho, né, cara? Eu acho que tem a questão financeira, que a gente vive disso, mas tem a questão de você ver que você está contribuindo para a melhoria das pessoas do mundo, sabe, velho? Acho que isso podendo andar junto é maravilhoso, né? A gente tem essa consciência. Eu trabalho hoje com cultura e entretenimento. Para mim são duas coisas distintas. Sim. Né? O entretenimento acaba, como é mais popular, ou seja, a cultura, o mundo ainda tem uma peça que tem um conteúdo mais interessante, mais profundo, de reflexão. Não tem tanta. Ou seja, as pessoas não estão acostumadas a frequentar isso, né? Nossa, mas assim, a gente vê que durante muito tempo quem corria atrás do FAC eram os atores e músicos, né? Hoje não só tem os escritores, pintores, tem as galerias de arte. Gastronomia agora está entrando a gastronomia artística, criativa. Né? Criativa, né? Então, quando você chega assim e faz uma produção, por exemplo, na sua produtora, a pessoa chega lá já com a ideia ou você faz a captação dessas pessoas para entrar na sua agência? Olha, geralmente é o seguinte,
a pessoa chega com a ideia, mas ela não sabe como materializá-la, né? Uhum. Então, aí com a expertise que a gente tem, né, que eu já mexo com isso há um tempo, mas tem outros parceiros que a gente também faz juntos aí, né? A gente já fez projeto, tem um parceirão que foi o cara que eu aprendi a mexer com o projeto, que é o irmão, que é o Ângelo Macários, que é um músico, que ele que me abriu as portas para a questão de FAQ, ele que me abriu a mente. Tem outros parceiros que vão aparecendo, hoje tem outros parceiros que escrevem projetos comigo, que é a H. Simas, a Verônica Vicenza, que são duas escritoras que eu conheci na Feira do Livro. Eu fui produtor da última Feira do Livro, 2019, eu fui um dos produtores, né? A gente cuidou da ala de lançamento de livros e da parte de curadoria infantil, né? Eu dava suporte muito lá para a Fernanda. Muito bom. Então a gente cuidou toda essa parte da programação infantil. Na verdade, acabei envolvendo na feira toda, né? Mas foi a partir daí eu comecei a trabalhar mais projetos de literatura. Já trabalhava anteriormente, junto com o Didi, que foi gerente de cultura do Guará lá, fizemos coletânea poética, fazia os saraus na Casa Cultura. Já estava envolvido. Eu acho que eu tenho uma poesia nessas antologias. Coletânea poética do Guará. Tem três. Tem três. Eu acho que tem um lá. Rapaz, no físico até hoje não peguei na mão o livro, não, mas eu acho que tá lá. Você no primeiro, segundo ou terceiro? Rapaz, eu nem sei. Eu sei que o DJ ele me convidou no primeiro, aí depois me convidou no segundo, e aí eu fui e mandei. Mandava e tal. Não sei. Foram três. Uma foi quando o Didi estava gerente e outras duas foi quando o Rafael Souza, que é do Jornal do Guará, também estava, né? Muito e bom. Aí, cara, eu tenho lá, se você se lembrar qual é aí, depois eu acho que eu tenho lá da primeira, eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 exemplares, inclusive. Vamos folhear, só quero só ver, só. Opa! Não, aqui. Mas se eu tiver, eu te dou. Eu tenho antologias poéticas que eu participo de 88. Que eu tenho antologias poéticas que eu participo de 90, 95. E depois eu parei, que eu comecei a escrever só para mim, né? E aí são aí mais de 400 obras aí de poesia nesse sentido, né? E vai ficar só para mim mesmo, porque tipo assim, hoje em dia tá difícil acreditar que a pessoa que escreve um livro ela vai fazer sucesso ou que vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que tem que ter tem que ter essa consciência aí, porque realmente tá difícil. O digital tá lá e é igual o músico, né, cara? Vai fazer um livro, vai ganhar dinheiro. Hoje a maioria dos músicos, eu vejo, eles ganham dinheiro com show mesmo, né? A maioria dos shows, né? Então, e eu acho que da literatura, eu acho que são palestras, essas coisas assim, né? As pessoas, por exemplo, muita gente que eu sei que escreve é funcionário público, né? Assim, que consegue dedicar e consegue fazer, porque nem todo mundo tem dinheiro para fazer. Eu estava ontem mesmo, eu me reuni ontem de manhã com a Fátima, que ela escreveu um livro que é um trecho da história da música de Brasília dos anos 60 e 70, né? Que ela fala desde o surgimento da música em Brasília, inclusive uma das músicas mais famosas, que é Água de Beber, Tom Jobim e Vinícius, foi composta lá às margens do laguinho que tem lá no Catetinho, né? Bacana. Eles estavam lá, JK muito boêmio, trouxe essa rapaziada, e eles estavam lá, e aí tinha um camarada lá falando, né? Um peão, né? Um operário lá, e o Tom Jobim, essa água aí é boa? Ele é água de beber. Então a composição veio a partir daí. A partir daí, né? Muito bacana. Então esse livro dela é muito bacana, né? Ou seja, E aí, cara, ela falou que foram 5 anos construindo e ela bancou do próprio livro. E ela tá com vários livros lá, né, para vender. Então, assim, não é fácil. E tem um conteúdo incrível, né? Como é que acontece? Vocês fazem a captação ou eles vão até você para fazer a produção artística ou de divulgação do artista? Como é que é feito? Tudo depende. Por exemplo, tem várias fontes de financiamento, mas uma das mais comuns aqui em Brasília é o FAQ. Então a pessoa chega, né, procura e fala, olha, eu tô com a ideia tal. Aí a gente vai estudar diante do edital, diante da ideia, onde é que ela vai se encaixar de uma forma que chame atenção e se destaque, porque é uma concorrência. Ah, tem uma concorrência pública, né? Tem uma concorrência, sim. É uma concorrência. O FAQ, eles botam as linhas lá para praticamente todas as categorias.
e as premiações vão de 20 mil a 1 milhão, até mais. Projetos mais complexos, tipo festivais e tal. Mas no geral as linhas são entre 40 e 80 mil, no geral. Uhum. E elas são para... Então, ou seja, a pessoa chega com a ideia, olha, eu quero publicar um livro. Aí ela chega e vamos dizer que ela vai entrar numa linha de 40 mil. E só tem 8 vagas ali. Só tem 8. Aí beleza. O que a gente pode fazer de diferencial para concorrer com nessas 8 vagas? Então, ou seja, não é só publicar o livro. A gente conseguiu agora nesse último FAQ, aprovamos alguns projetos e alguns deles são de literatura. E eu vou dar exemplo de um aqui, que é um projeto de literatura, ou seja, a pessoa vai publicar o livro, 1000 exemplares de um livro. Sim. A gente vai doar o projeto, não é só a publicação de um livro mais, ele virou uma coisa muito social. maior. Então, ou seja, ela está publicando, enquanto uns estão entrando com um projeto ali só para publicar o livro, a gente está entrando com um projeto que está publicando o livro, que está distribuindo o livro para as escolas públicas, com percentual desses 1000 livros aí, eles vão ser destinados para alimentar bibliotecas públicas, né? Então, um percentual desses livros acabam sendo doados para a escola pública. A escritora está indo na escola bater um papo com os alunos, ou seja, enfim, acaba virando um projeto muito maior. Vai fazer oficina para os professores, ou seja, não é só a publicação do livro. Tem uma série de coisas que isso fazem o projeto sair na frente, porque o cara que está avaliando ali, o parecerista, quando você um projeto, o que ele consiste basicamente? É um objeto que é o quê? Que é o projeto em si? E eles pedem para você resumir no mínimo possível. Não existe mais aquela história de projeto com palavras difíceis e texto, não. Hoje é muito resumido e objetivo. Uhum. A pessoa que está ali, ela tem que entender de uma maneira fácil e ela tem que ver que o projeto tem pé e cabeça, né? Ou seja, ele está vendo, não, tem coerência. Então você vai botar lá o que é o projeto, os objetivos, o que você quer alcançar com o projeto, a justificativa, por que você está fazendo o projeto, por que seu projeto é importante. Exato. Você vai justificar, você vai fazer um cronograma de como é que vai ser feito isso, as etapas. Vamos dizer que eu vou fazer um projeto aqui de um sarau, certo? Vou fazer um sarau lá na estrutural. E aí nesse meu projeto de sarau, eu vou convidar 10 poetas e 5 músicos. Aí eu boto isso no projeto. E aí, por exemplo, nessa parte do cronograma, eu vou explicar como é que vão ser todas as etapas. Eu vou fazer um evento lá, eu tenho que ir primeiro passo, eu tenho que ir na administração da cidade para dar entrada no alvará. Eu tenho que fazer contrato com os artistas. Eu tenho que fazer a publicidade, negócio. Você vai mostrando que você entende o que você está fazendo. Sim, entendo. E aí a pessoa que está avaliando, ela vai falar, cara, essa pessoa sabe o que está fazendo. Então, você tem essa questão, tem a questão de como que a marca da Secretaria de Cultura vai aparecer. E como é que vai aparecer a marca do FAQ também, né? Exatamente, porque afinal eles querem fomentar, mas eles querem que a marca deles apareça que está fomentando. Que está fomentando, que está sendo investido ali. Então você tem que fazer um plano de comunicação bacana, que chame a atenção. Né? Eu geralmente boto aí, no mínimo 10%, é exigido 5%, né? No mínimo, de publicidade. Eu sempre boto mais, né? Porque é interessante encher os olhos de quem está patrocinando. Sim, com certeza. Então a gente sempre faz campanha, muitas agora, né? Com essa era digital, tá na internet. Então, assim, a planilha financeira, você colocar preços que são realmente compatíveis com o mercado, não botar preços malucos. Uhum. E aí isso tudo, a equipe técnica que vai trabalhar, você está botando quem? Quem que vai ser o produtor geral desse projeto aqui? Vamos ver o portfólio do cara, né? Esse cara aqui tem bagagem. É porque muita gente vou falar assim, que é leiga, ela chega pra gente e fala assim, mas está muito caro esse projeto, e a pessoa não vê que tem toda uma organização, toda uma equipe para trabalhar, para não ter essa fase de aparecer um curioso e ganhar o dinheiro e ir embora com o dinheiro e não executar o projeto, né? É essa preocupação que a secretaria tem. Cara, esse dinheiro público é um dinheiro sagrado. A primeira coisa que a gente tem que entender, quem mexe com produção, é um dinheiro sagrado
que tem que ser respeitado. Você tem que trabalhar da forma mais clara, transparente, possível e justa, né? A gente está em processo de um agora, que é um festival do Guará, que é o FICA. E esse FICA é um projeto que existe há anos no Guará, foi criado pelo Julimar, que é o atual gerente de cultura do Guará, até mandar um abraço para ele. Esse evento está acontecendo essa semana graças à gestão dele, né, que ele foi atrás e tal. E aí, hoje a gente está executando essa emenda lá, que é um festival que vai ser online, que é um festival, esse FICA já acontece há muitos anos no Guará, Feira de Incentivo e Cultura Arte. Então ele sempre aconteceu há muitos anos sem recurso e dessa vez conseguiram. E aí a gente está fazendo esse festival, inclusive o edital está aberto até amanhã, às 8 horas. São R$50 mil em premiações que vão para performances, música, teatro, cinema e oficinas. Quero né? até fazer uma lembrança de uma pessoa da cultura que ajudou bastante lá, a Mariângela. Abraço para Mariângela. Mariângela Marques? Mariângela Marques. Mariângela Marques é minha Mari Mames, rapaz. Mariângela Marques é referência para mim. Eu quero mandar um beijo especial para ela. A Mariângela, deixa eu te falar, cara. A Mariângela eu chamo ela de Mari Mames porque é o seguinte: os filhos dela são meus irmãos. O meu padrasto, que é o Sergião, foi casado com minha mãe casou em 88, casou com o Sergião, que foi ex-marido da Mariângela, que tem a Estela e o Marcel, ou seja, que aí quando ele casou, ou seja, viraram meus irmãos mesmo. Tem um irmão hoje que é o Jorge, que é de parte de mãe, que é irmão de pai do Marcel e da Estela. Então, ou seja, a gente... Abraço pra Estela, saudade da Estela também. Então a Estela e o Marcel são meus irmãos. A Estela tá no Guará ainda, o Marcel tá em Portugal hoje. Eles são meus irmãos, não são de sangue, mas são meus irmãos. Então, ou seja, a gente teve um convívio muito forte. Então, E acaba sendo que na sua família você teve aquela referência artística, cultural, durante bastante tempo. Isso. Que não, cara, muitas referências. Ou seja, cara, ninguém sai do nada, nenhuma ideia sai do nada. É uma série de coisas que você visualiza, ou seja, que junta aquilo, né? Não existe nada do nada, cara. Tudo já existe de alguma forma. Você só enxerga com a sua visão, você vai. Então, eu tive vários, ou seja, quando eu voltei pra cá, claro, eu comecei lá no Ceará com os amigos lá, né? E o Ceará é um estado que eu tenho um amor absurdo, amigos queridos lá, né? Comecei lá a mexer com isso, mas aqui tive, o Didi foi meu chefe quando foi gerente de cultura, o Rafael também foi, então aprendi muito com eles, com outros parceiros também. Cara, é um eterno aprendizado, a gente, eu acho que nunca vou saber de tudo, né? Mas voltando assim pro lado do teatro, você falou assim, eu nunca fui um bom teatro, e eu vi que você fez um curso de palhaçaria com o Cláudio, né? Rapaz, Cláudio Moraes, eu fiz o curso com ele de clown. Eu acho que esse curso que eu fiz foi em 2015, né? Oficina do Palhaço Interior. Inclusive, pra caramba. Né? Foi uma oficina de algumas horas, né? Não lembro se foram, acho que foram 20 horas. Que ele dá os elementos básicos ali da palhaçaria. E no final a gente tem um batismo, né? E aí, que interessante, né? A gente fez as oficinas lá, todo mundo, né? E, cara, quando termina, ele deu um nariz pra gente e trouxe alguns elementos pra gente poder... E ele falou, no último dia, hoje é o dia que vocês vão ser batizados, então vocês tragam o que vocês quiserem de figurina, eu vou trazer outras coisas, e nós vamos botar esse palhaço, vai ser descabaçado aí. E aí, cara, éramos umas 10 pessoas, né? Umas 12. Tinha criança, tinha gente mais velha. E aí a gente fez o batismo lá. Cara, quando você bota aquele nariz, ele dá um empoderamento, velho. Sim. Eu me senti liberto de fazer coisas que eu, por exemplo, né, que sem aquele nariz eu não teria coragem. E aí a gente foi fazer as experimentações. Então a gente pegou essa turma. Primeiro foi lá no Pão de Açúcar, né? Sim. E depois a gente foi pra Feira do Guará. E até então ele falou, olha, vocês deixam fluir da maneira que vocês acharem. E aí vai ter gente que vocês vão se familiarizar mais, ou criança, ou adulto. E aí, cara, foi incrível, porque a gente foi. E aí eu realmente, eu gosto muito de criança e idoso, né? Criança é a inocência
que a gente tem muito a aprender, e idoso é sabedoria, né, cara? Eu acho Bacana, que são duas, bacana. né? São duas Vertentes. Duas vertentes que eu valorizo muito. Então eu acabei com idoso e criança. E eu lembro, por mais que o palhaço tivesse a desenvoltura ali, de me soltar, porque realmente é um empoderamento, aquele nariz que você bota, velho. Sim. De você poder fazer coisas que são ridículas, né? Mas que você tem a desculpa que é um palhaço ali. Agora no começo do ano, não, foi em dezembro, eu tive lá na casa do Cláudio, ele me chamou lá, inclusive ele, o Peterson Paim, que é um outro parceirão, cineasta, inclusive ele tá fazendo um longa-metragem, foi contemplado Lindo. pelo FAC. Inclusive ele tá até na página dele lá, Paim Filmes, ele tá selecionando elenco para mandar currículo, né, para participar desse filme dele. A gente tava conversando e falando dessa questão do palhaço, né, cara? De que é um ator, não é? Porque o ator, você tem um personagem específico ali, você tem umas limitações, né? Vamos dizer que você vai fazer um personagem de um executivo, um comportamento mais formal ali, e quando você tá com palhaço, você tem a liberdade, você não tem um roteiro. Você acaba tendo ali um caminho, né? Tem um palhaço que é mais, que é aquele palhaço mais provocador, né? Que é o Augusto, sim. Assim, que ele é mais pimentinha. Por exemplo, quando a gente foi pro Pão de Açúcar, foi eu e o Jorge Ferraz, né? Que é o Jorge Ferraz, é advogado lá do Guará. E a gente foi junto pro Pão de Açúcar. E o Jorge, ele inventou de ir com umas botas, né? Ou seja, foi todo esquisitão. E um cacetete na mão. Uhum. E aí eu fui mais fantasiado, né? Parecendo um palhaço clássico. E o Jorge, ele chegava lá, dando umas porradas lá com um cacetete. Um abraço pro Jorge e pro doutor Ítalo da advocacia. Eles têm um edifício de advocacia ali no Dakota, do setor sudoeste. Né? Mas continue contando a história do... E aí, cara, a gente entrou lá, e aí o Jorge com um comportamento mais, né, batendo nos carrinhos, e a galera assustando um pouco. Eu jamais, assim, por exemplo, quando eu ia chegar perto de uma criança, que eu via que ela chorava, eu ia com cuidado, eu tinha um certo cuidado. Então eu vi que o meu palhaço era um palhaço mais tranquilão, meio que dá paz mesmo, né? Mas tem isso não. O seu batismo continuou como Grandelu mesmo, palhaço não. Grandelu? Qual o seu nome de palhaço? Cara, eu tô com vergonha aqui, é o nome de um passarinho. Ah, sim. Eu não lembro qual é o nome do passarinho, mas eu participei de alguns lazeres, algumas coisas. Enfim, cara, esse negócio aí de botar... E Papai Noel também, agora no final do ano eu fui Papai Noel no Guará. Alguém te reconheceu quando você estava de palhaço, quando você foi fazer o laboratório lá na feira do Guará? Alguém reconheceu? Porque você é grande e tal. Não, as pessoas me reconhecem aqui, não tem jeito, né? Mas a maioria era gente estranha, então a gente acabava... Né? Mas é um negócio muito... Cara, é a arte. Do palhaço para o Papai Noel, que o Papai Noel escuta a criança e acaba dando... Papai Noel é impagável ser Papai Noel. Eu sou há muitos anos no Guará Papai Noel, de vários eventos, inclusive agora no Natal. A gente saiu a gente tem um trenó de Natal, né? E a gente passeou até Opa, obrigado. Nós fomos até a gente... se limitou esse ano. Em 2020, a gente fez o Luz de Natal, a gente rodou pelo Guará todo e Águas Claras, né? Fizemos uma carreata de Natal. Nesses aí eu fui só produtor, não era Papai Noel. Mas eu fui Papai Noel pontualmente em algumas coisas, creche, eu vou, né? Eu gosto disso. E agora, nesse final de ano, a gente fez lá na praça, a gente foi lá no Piquito, na 2, e também fomos lá no Zé Maria. Na 9. Cara, era tanta criança em volta, né? E eu dentro do trenó. E era tipo assim, quando a gente chegou lá nas duas quadras, cara, tinham dezenas, falar até centenas de pessoas querendo tirar foto do Papai Noel. E tipo assim, um tumulto de gente, a gente preocupado com essa questão da pandemia, né? Sim, sim. E mãe brigando, meu filho primeiro, calma, né? Ou seja, e eu ali, eu fazendo aquilo, mas eu curti de um jeito, tipo assim, Luciano, tipo... Eu me sentia ali blindado por estar naquela fantasia, mas o Luciano observando que loucura é isso aqui que eu tô agora. Entendeu? De estar aqui de Papai Noel e vendo essa cena toda, briga, né? E eles estão vendo o Papai Noel ali. O Luciano não existe. Só que o Luciano estava ali dentro. E, cara, briga e tudo. E essa questão, por exemplo, que a gente toma muito cuidado, por exemplo, de botar uma criança no colo, é uma situação complicada, eu não gosto, porque pode ter uma interpretação errada, então tudo isso que todo mundo querendo botar a criança no colo, enfim,
já vi muito caso de pedofilia com esse tipo de coisa, né? Então, assim... Então, todo cuidado, mas, cara, é incrível. Aí os marmanjos, a mãe também, marmanja. Deixa eu tirar foto do Papai Noel. Aí teve um que veio, né? Não sei o que. Tá me reconhecendo, não? Porra. Aí, tu é tu, Luciano? Aí eu, não, é o Papai Noel. Mas o mais incrível de tudo, cara, foi quando eu tava me vestindo. A gente foi sair do trenó ali do estacionamento do Pão de Açúcar, em frente ao cartório. E aí tava o Rafael, né, do Jornal do Guará. Ele sempre dá uma força absurda nisso. Ele tava com a filhinha dele, a Valentina, que acho que a Valentina tem 6 anos ou 5, acho que 6. 6 anos. E ela levou pra lá, né? Levou ela. E aí o que acontece? É o Luciano, né? Comecei a vestir minha roupa de Papai Noel ali dentro do carro. E quando eu me toco, cara, tá a Valentina olhando pra mim. Mas você que é Papai Noel, eu falei, olha só o que eu tô fazendo. Eu tô me vestindo... Não percebi que tinha uma criança, não me toquei. Que ela... Ou seja, tá vendo Papai Noel aqui, né? Eu falei, cara, olha vacilo, eu tô me vestindo de Papai Noel na frente da criança. Falei, Rafa, olha que loucura. Ele ficou rindo pra caramba. Eu falei, ó, mas é o seguinte, você ainda vai manter segredo, não vai falar pra todo mundo que eu sou Papai Noel. Aí botei ela do lado do trenó comigo, ela foi comigo e achou, virou assistente de Papai Noel e ela achou maravilhoso. Mas as crianças estão espertas, cara. Estão, você tem que ter cuidado. Eu vesti a roupa do Papai Noel na casa lá da minha namorada, Rose, vou mandar um beijo pra ela. E aí ela me veste Papai Noel, porque não deu pra ir no evento, pra levar o netinho, os sobrinhos dela. Ela tem um netinho, Arthur, de 3 anos. Uhum. E aí eu vesti de Papai Noel e entrei na casa dela lá. E eles, Papai Noel Luciano, Papai Noel tio Luciano, ou seja, os moleques sacaram na hora que era eu. E como é que você, como produtor cultural, vislumbra esse lado aí, dentro ainda de uma pandemia, de não ver que alguns eventos não vão acontecer ao vivo e que daria bem melhor do que no virtual? Cara, realmente é um problema que nós estamos passando hoje. Inclusive a gente acaba sendo até interpretado como predadores, né? Os caras querem fazer evento, não estão nem aí para as vidas humanas. Pelo contrário, tem uma minoria de produtores que são irresponsáveis, que geralmente os que não são profissionais mesmo, que fazem de qualquer jeito. Mas a maioria dos produtores aqui, a gente conhece, são sérios, estão preocupados com isso. Inclusive, os eventos que a gente fez durante a pandemia. O primeiro evento que eu fiz na pandemia, cara, foi no final de agosto de 2020. A pandemia estava ainda... Só que aí surgiu essa possibilidade, a gente estava com um diálogo, a gente ia fazer... Antes da pandemia aparecer, a gente tinha feito... Eu e um parceiro meu, o Erison Freire, parceirão da Mais Brasil... Mandar um abraço para ele. Nós estávamos fazendo um projeto para o Jorge Versilo de circulação nacional. A gente estava próximo ao produtor dele, a galera lá. Ia fazer uma circulação nacional de show de Jorge Versilo. A pandemia veio e a gente ficou, né? E os artistas todos deram uma travada. E os que primeiro, por exemplo, da linha da MPB, um dos que ousou fazer show foi o Jorge. Mas a gente fez num sistema de drive-in, que foi o primeiro do aeroporto, que teve outros eventos lá também. E no começo foi bacana, porque primeiro foi as lives que realmente bombaram. Inclusive, isso para quem tinha presença digital, isso que eu dou um toque aqui para os artistas, né? Foi fundamental. Quem tinha presença digital já antes da pandemia acabou saindo melhor. Porque teve muito artista, por exemplo, a galera do sertanejo, eles já trabalharam muito isso, então eles saíram na frente. Porque os outros que não tinham se tocaram da importância de ter uma presença digital, cara, de ter um Instagram alimentado, YouTube, de fazer conteúdos como esse aqui. Uhum. Isso aqui, por exemplo, eu vim aqui, eu tenho uma certa dificuldade, estou até desenvolto aqui hoje, mas eu tenho uma certa dificuldade de público, eu sou muito introspectivo assim, nesse sentido, eu sou muito falar ou seja, a gente fala, mas eu sou meio tímido. Você viu que eu fiz um trabalho psicológico antes de você chegar aqui. Você fez, exatamente. Mas eu sou um pouco tímido, mas eu vejo a importância isso aqui é fundamental para mim, para que as pessoas, ou seja, que a gente possa contribuir na vida de alguém que a gente está falando. Sim. Mas para também ter visibilidade, cara. Não vamos trabalhar, não vamos ser hipócritas. Vamos falar, você tem uma história de vida, você tem uma história de empreendedorismo, você tem uma história de dar apoio, né? A gente tem aí shows que você promoveu, espetáculos, coisas que deram certo por conta da pandemia, outras que não deram tão certo e tiveram que ser bloqueadas.
né? Você apoia muito a música autoral também, Isso. os artistas, né? Vários artistas você consegue Isso. divulgar, né? Fala um pouquinho aí dessa turma que a pessoa, ela nem começa cantando a música dos outros, mas começa cantando a música autoral, já nasceu com aquele dom de compor. Como é que você visualiza esse pessoal que está começando agora e divulgando o que é novo? É fácil, mais difícil? Como é que é? Cara, depende, porque as pessoas hoje, por exemplo, falando até em presença digital, né? YouTube, essa coisa toda. Hoje você vê que tem coisas que de repente viralizam de uma forma que você, né? Por exemplo, eu dou um exemplo daquele grupo aqui de Brasília, Menos é Mais. Muito bom. E também, ou seja, vou falar do De Propósito. De Propósito hoje está em ascensão e tal. O De Propósito era uma banda que antes da pandemia, ela tocava ali em tudo quanto é lugar. Cara, você ia, De Propósito tava tocando. Você cruzava com a galera, inclusive tem uma Acerola que é do Guará, moleque, gente boa. Tem mais gente do Guará também. Só que, olha o que aconteceu. Os caras, de repente, eles fizeram uma live, eles fizeram lá um show, que, de repente, foi o Neymar, cara, que compartilhou, comentou, que fez isso com que os caras, de repente, fossem mais observados. E, de repente, pum, deram um boom. Olha só, se você for analisar uma coisa que parece ser simples, mas um cara que é mundialmente conhecido chegou lá e... Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Isso é uma coisa... Então, hoje, eu acho que tem que ousar, tem que tentar gravar conteúdos com boa qualidade. Por exemplo, vai fazer um trabalho desse, por exemplo, de podcast, usar uma estrutura dessa aqui, profissional que você tem, entendeu? Vir aqui, procurar os profissionais, se possível. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas por exemplo, tentar ser o mais profissional possível e ousar. Então é importante você ter hoje muito bem organizado essa sua questão de YouTube, de Instagram. O Instagram é coisa mais estática, tem os vídeos e tal, são mais curtos, mas é uma maneira de te puxar ali para de repente levar para o YouTube. Né, assim a gente viu que o TikTok apareceu aí, né? E só com vídeos curtos, e o próprio YouTube criou os Shorts, que são vídeos curtos que as pessoas publicam, e acabou que o próprio Instagram criou dentro do Instagram aqueles Reels. Então você vê assim, a pessoa ela tem que estar nesse meio antenada. Lá atrás, vamos falar assim das suas referências de dar apoio ao autoral. A gente vai agora falar com a parte mais emocional da nossa conversa, que é falar do Ricardo Hertz, que apoiou muito show enquanto era vivo, dessas bandas de rock ali num lugar que a gente é conhecido lá como a Praça da Arte, né? Como é que é? Lá no Guará. Lá na 20, lá na 20, a Praça da Arte. Praça da Arte lá, né? E ele levou muita gente para tocar lá. E ele levava muita gente bacana. O Ricardo Hertz, ele já vai fazer 2 anos já que ele faleceu? Não, vai fazer agora dia 22 de abril, vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano, né? E Ricardo Hertz, ele é uma pessoa que, vou falar assim, sobreviveu bem, viveu bastante. Porque ele, enquanto vivo, ele levou um tiro, né? E aí ficou paraplégico e acabou indo para a cadeira de rodas, e nem por isso ele deixou de divulgar a cultura. Fala um pouquinho da história do Hertz, da sua história com o Hertz. A minha história com o Hertz. Hertz é um cara que a gente teve uns contatos na adolescência, né? Antes desse período que eu passei fora de Brasília, né? De 99 até 2008. Só que quando eu voltei para trabalhar na Casa Cultura, que a gente se aproximou mais. Eu gosto muito disso, de vinil, essas coisas. E aí começamos a fazer os encontros de colecionadores de vinil e começamos a ficar próximos, enfim, começamos a fazer várias coisas aí. Para começar a falar do Hertz, eu queria falar 2 coisas que são importantíssimas para mim, que eu aprendi com ele. Eu acho que foi em 2009, foi 2010, foi 2008. Acho que foi 2008 o acidente dele, né, que ele ficou de cadeira de rodas, acho que foi. E aí, cara, 2 coisas. Que o Hertz é um cara que eu falo, bicho, eu fico admirado, eu sou seu fã. Era um cara, velho, que eu não via falando mal de ninguém, nem de...
era um cara que, cara, você podia chegar aqui, quando você ia falar de alguém na frente dele, não, cara, deixa pra lá. Era um cara que era um cara do bem. Poucos seres humanos são assim, viu, cara? Admirava ele muito e aprendi muito acompanhando ele, de cadeira de rodas, as dificuldades do cara, a perseverança dele. Andei com ele de ônibus, levava ele de carro. Sim. Né? E eu falava, cara, olha a situação, né, as dificuldades que tem. Então comecei a ter um olhar. Já tinha, na verdade, por causa da minha mãe. Minha mãe foi uma das pioneiras na UNB em questão de lutar pelos direitos de pessoas com deficiência, né? Até um abraço pra minha mãe aqui, Lúcia Maranhão. Então ela trabalhou muito com isso, então eu comecei a me sensibilizar a partir daí, né? Vários deficientes andavam lá em casa, então assim, eu comecei a ter contato e ver ou seja, a importância dessa galera, né? De igualá-los, né? Não torná-los melhores nem piores, mas igualar, né? De tratar com respeito, ou seja, as limitações deles eram ali de uma forma, mas enfim. E o Hertz me ensinou muito essa questão, sabe, cara? Então, era um cara que era um produtor brabo, no melhor sentido da palavra. Ele sempre estava à disposição, cara. Qualquer coisa, qualquer artista, ele estava à disposição. Então, me admirou muito, ou seja, né, é um cara que eu era fã, além de amigo, eu era fã dele, pela disposição, pela disponibilidade dele, cara, de estar colaborando com todo mundo. Qualquer banda, ele tinha o prazer de pegar o panfleto do cara, divulgar, de replicar por redes sociais. E ele é um cara, um colecionador, né, cara, de coisas relacionadas à música. Então a gente, em 2008, fizemos a exposição Temos Nosso Próprio Tempo, que foi patrocinada pelo FAC, que foi uma exposição, a gente usou um mês a Casa Cultura, que era, fizemos 2 shows de músicas autorais, fizemos 30 dias de exposição e no final fizemos um documentário sobre o projeto, né, e sobre a história do Ricardo. Então um dos privilégios que eu tive foi da gente poder contribuir de alguma forma, de ver o Ricardo ser homenageado em vida. Tem uma foto, quando a gente estava passando o vídeo lá no projetor, que tá ele sentado na cadeira de rodas, se vendo no projetor, ele falando sobre a vida dele, tipo assim, as pessoas agora podem saber quem é ele, né, através do audiovisual. E eu vendo aquilo ali acontecer, cara, pra mim foi, cara, eu falei, meu irmão, a gente conseguimos homenagear meu amigo em vida, sabe, velho? Então, assim, foi muito bacana isso. Foi em 2008. E aí, então, ou seja, o Hertz era um cara que colecionava discos de vinil, colecionava objetos da música. Ele colecionava panfleto de show, cara, ele tinha uma pasta e ele colocava nessa pasta todo o panfleto de show. Tudo. Toda a história do Guará praticamente está nessas pastas, dos shows dos anos 80, dos anos 90, 2000, até a passagem dele. É uma pessoa que divulgou a cultura, o Ricardo Hertz. Ele, tipo assim, foi muito triste a gente perder uma pessoa como ele, porque a gente está praticamente órfão, porque não tem tantas pessoas hoje, principalmente agora com essa pandemia, para levar a arte. Ele botou dentro de casa um museu do vinil. Exatamente. Como você falou, é menor do que um kitnet, o lugar onde ele morava, e ele mesmo assim fez esse museu do vinil. Depois aí esses discos, várias vezes você falou aí que se perderam com o tempo, porque ele armou um espaço lá no Chá de Arena do Guará. E a gente vê assim, quem é que está levando isso aí? Hoje a gente tem quantos museus de vinil no Distrito Federal, que a gente pode dizer assim? Na verdade tem vários colecionadores. Mas museu era o aberto. Hertz, e tinha também a Janete, né? Tem a Janete. A Janete é de boa. Eu fui até presidente da instituição dela na época. E na época até eu falei, olha, eu vou assumir. Ela criou uma ONG. Eu falei, eu vou assumir essa ONG, só que eu quero você e o Ricardo Hertz junto. Né? E com acervos diferentes e tal. Fui um ano mais ou menos gestor. Eu me afastei da instituição porque na época, como eu estava como presidente, eu tinha sido contemplado com o meu projeto do Nossa Esquina, Música Autoral das Esquinas, eu tive que abrir mão de um deles. Uhum. E aí eu acabei tendo que sair da associação por causa disso. Mas o Ricardo, cara, ele quando a gente fez essa exposição, a gente montou os balcões lá, com panfletos, discos, várias coisas. Cara, foi incrível você ver pessoas que estavam visitando, de que teve banda, sei lá quando, e olhar, cara, o panfleto do meu show aqui, caramba, vocês têm isso, olha a capa do meu CD aqui.
recortes de jornal, setlist de banda. Não sei se todo mundo sabe o que é setlist. Setlist é um documento que todo artista, quando vai... Ele tem lá a programação das músicas que ele vai tocar, até o bis, é tudo programado. Uhum. Então ele bota a lista lá de todas as músicas e as ordens. Então bota lá, show, tarará, e tá lá as músicas tais, bis. Ou seja, vão tocar 20 músicas, tá lá essa listagem com as 20 músicas, que fica isso, esse documento, esse papel A4, ele fica grudado no chão, para que o cara fique ali acompanhando. Não só o baterista, o cantor, o guitarrista, toda a banda tem aquele papelzinho branco que todo mundo vê de longe lá. O que é aquele papel lá? Você cai, o pessoal jogando papel no palco? Não, é o setlist do show do cara. E o Hetz era um colecionador de setlist. Ele esperava terminar os shows. Ele tem setlist lá dos grandes, do Kiss, de vários artistas que vieram. Né? Então, assim, ele ficava lá, esperava terminar. Ele geralmente era os caras que chegava primeiro no show, mesmo na limitação dele de cadeira de rodas, e o último a ir embora. Então ele colecionava isso, recorte de jornal. Então o cara ele era uma parte da história. Então a gente conseguiu fazer um recorte, de certa forma deixar registrado isso. Então um cara, velho, incrível, que contribuiu muito para a cena de Brasília, né? Todas as bandas aqui, cara, a maioria, que são pelo menos as undergrounds, que é rock, reggae, MPB, os alternativos, sabem quem é ele e a importância desse cara. Nossa, eu lembro dele antes do acidente, eu lembro dele lá no Gran Circular, que era do lado da rodoviária. Fui em muitos shows ali. Né, e ele tava lá e, tipo assim, muitas bandas de rock, e todo mundo falava com ele, e do mesmo jeito ele cumprimentava e valorizava. Eu vou ficar emocionado porque ele chegava assim, Edson, tudo bom? Pô, divulga aí, não sei o quê. Pô, vou botar você no zine aqui, tá? Não, Edson, às vezes eu tirava dinheiro do bolso, né? Pra fazer ele tirar xerox, ele fazia em xerox, cara. É isso mesmo, Ele chegava assim, o Edson, ele chegava assim, e ele falava, pô, Edson, me ajuda com 50 aí, me ajuda com... Eu dava 100, entendeu? Me ajuda assim. Então o Edson é o cara que ele... não tirava nada para ele. Vou te falar, o Herzl não tirava nada para ele, tirava para a cultura. E a gente tem que chegar assim e contar essa história desse cara, porque é uma grande referência, vamos dizer assim, de Brasília, e do mesmo jeito que a gente tem assim pessoas conhecidas, tem as pessoas anônimas que fizeram muito pela cidade, e ele fazia questão de não ser o anônimo e de quem ele apoiasse não ser anônimo também. Cara, eu até brigava com o Hetz algumas coisas. Hetz, vamos produzir, mas você precisa ser remunerado por isso. Ele fazia muito trabalho voluntário. Sim. Esses prêmios, ou seja, algumas coisas aí, desses projetos que ele participou. Enquanto ele estava vivo, que eu podia... né, ele é um cara da minha extrema confiança. Então, assim, falar muito com ele, cara, toma... né, tem esse olhar, faz as coisas, mas tem pessoas, muita gente acabou explorando ele, né, cara, assim. Sim. Né, ele é um cara que era bem relacionado, então ele chegava, vou fazer um evento tal, vou ajudar o cara a fazer o evento. Aí ele saía em comércio com aquela cadeira de rodas, pedindo de 100, de 10, 100 reais, é tanto. E eu falava, Hetz, o produtor, cara, ele era um do caralho, mas essa questão financeira ele não sabia muito bem lidar. Não. Você tem que ter um percentual disso. É certo, é justo, você trabalha com isso. Não tem nada de errado. E tirava dele para pagar a banda. Inclusive, a última edição do FICA, esse festival que a gente está fazendo agora aí, pô, o Hetz tirou dinheiro do bolso para fazer, cara, ele, o Edivaldo, outros. Ele veio falar comigo, Hetz, cara, sim, faz, mas tenta pelo menos não tirar do bolso. Então é tipo, várias coisas. Então, assim, cara, ele é um cara que. Vamos pra Dilma, que é a mãe dele, o Dilma, pra Renata, que é a irmã. Inclusive, falei com a irmã ontem no telefone, né? Ela me pediu umas orientações, umas coisas. Então, eu tô junto com eles ainda, né? Meu amigo partiu, mas eu tô ainda de forma participando lá, né? Participei desse processo todo dele. Eu fui meio que o porta-voz quando ele adoeceu. Foi muito desgastante pra mim, velho. Pra caramba. Porque foi de fevereiro. Foram 2 meses bem... porque todo mundo queria ter notícia dele. E eu vi que a família tava muito debilitada, a mãe dele. E aí eu assumi isso porque com 2 dias que ele tava internado...
alguém botou lá no Facebook, por exemplo, que ele não sobreviveu, morreu. Ou seja, alguém publicou equivocadamente e essa notícia se replicou e eu consegui vir, detectar onde era, e aí fui pro lado, falei, não, a pessoa não... Eu não fui pro lado da briga, eu falei, a pessoa fez sem entender o contexto, vamos deixar isso pra lá, vamos suavizar. A partir de agora eu vou assumir isso oficialmente, porque eu nem queria, cara, mas acabei tendo que fazer pelo carinho que eu tinha por ele, sim. Né? Então foi um processo bem doloroso. Eu recebi todas as mensagens pelo WhatsApp sobre o andamento da internação até o falecimento, até o enterro. Eu recebi, né? Agradeço até você, mandar um abraço para Dilma também. Vou te contar, cara, é uma pessoa, é uma figura da cidade do Guará que está fazendo falta. Com certeza. Um ano, em abril, né? Um ano. E a gente vê assim, a gente tem pessoas bacanas que também fizeram parte do Guará, como o Giroto, que também já faleceu. Giroto também tem um ano, mais ou menos. Foi janeiro do ano passado, o Giroto, né? Que também apoiava bastante ali na 4. Né? E a gente tem que preservar esses nossos amigos. A gente tem um colega que teve um infarto, está em casa, né? Que é o Joel Rodrigues, ex-administrador do Guará, e que a gente tem que preservar. O Alcito está sempre mandando mensagens, o diário do bordo, e algumas pessoas que já se foram, que fizeram parte do Guará, que a gente tem que falar assim, olha, a gente tem história, a gente tem que parar de falar que o Guará, a cidade do teve. O Guará já teve cidade, já teve Casa da Cultura, já teve Pontão, já teve ginásio de esporte, já teve... Não, a gente já teve... Não já teve, não. A gente tem pessoas e tem memória dessas pessoas que fizeram pelo Guará e fizeram por Brasília. Com certeza. Então, fala assim, Ricardo Hertz, vou fazer a sugestão para você. Você que é produtor, bateu agora a ideia, entendeu? A gente tem a Praça da Arte lá. Vamos tentar ver se a gente consegue reformar aquela praça e botar Praça Ricardo Hertz. Uai, cara, boa ideia, boa ideia. Desde que ele morreu, a gente tá querendo homenagear ele de alguma forma, né? A gente tá querendo... E pegar alguém que tenha conhecimento cultural. Nós vamos homenagear ele agora nessa edição do FICA. Sim. Que vai acontecer em março. Né? Até peço para vocês entrarem no site www.ficafestival.com.br, que nós vamos fazer uma homenagem pro Hertz, porque a gente está sentindo falta, até nas reuniões a gente fala, se ele tivesse vivo, ele estava nessa produção. Porque a última edição, em 2019, o cara peitou o negócio e fez. Então, assim, é um cara que nós vamos fazer homenagem, a gente está pedindo para as pessoas mandarem até uns vídeos falando quem era o Hertz, que era o Hertz, se tiver vídeo bacana dele. A gente quer ver se faz a gente vai exibir um documentáriozinho dele, né, sobre que a gente fez projeto, temos nosso próprio tempo. Tem um vídeo que acontece, são 2 vídeos que existem. Que é um vídeo de 4, 5 minutos que a gente fez até lá no espaço da Janete, que é ele falando quem é Hertz, como é que surgiu o museu, ele próprio falando. E a gente construiu esse material para colocar na exposição. Então, na exposição, os 30 dias, a gente colocou esse vídeo lá, ele ficava passando. Tinha um ciclo, né? Por exemplo, tinha as visitas guiadas, que aí a gente fazia, eu olhava o acervo e uma parte dessa visita guiada era esse vídeo. E aí depois fizemos um outro vídeo que foi, ou seja, um pouco de como foi todo o projeto. Então esses 2 vídeos a gente produziu. Então esse vai ser de quem era ele próprio falando. Então a gente vai, e quem tiver material, mande, porque na verdade a gente tem um monte de ideias bacanas, né? Que eu queria fazer até um documentário dele mais pra frente, eu vou até atrás de recurso para isso. E enfim, cara, mas eu gostei da ideia da praça. Vou sugerir para o Conselho de Cultura do Guará, mandar até um abraço para essa galera, com a galera que eu já fui conselheiro de cultura também. Um abraço, né? Pro Rênio Quintas. Rênio Quintas, a galera lá, a Ju Krause, enfim, todo mundo. Então, assim, muito bacana, cara. Então, é um cara que não vai ser esquecido nunca, né, velho? Exatamente. Ele contribuiu para hoje
parte do que eu sou tem a contribuição dele, irmão. Ele tá aqui nesse sentido. Sim. Né? Ele vem na memória, ele vai sempre junto e não vai ser esquecido. Quem partiu, esses amigos. FICA, botar para o pessoal assim, um FICA é um festival. Isso. Festival. De incentivo à cultura e arte, que é um festival que acontece muitos anos no Guará. Sim. Vamos, para finalizar, falar do seu projeto. A gente está aqui com o Fundo de Apoio à Cultura. Isso. Que está previsto para abrir agora em abril. Abril. Março, abril, né? E está, inclusive, em consulta pública agora para contribuir para a melhoria dele, né? A Secretaria de Cultura fez. E você tem um gancho, uma coisa que a sua produtora faz há bastante tempo, que é o Nossa Esquina, música autoral nas esquinas do DF. Isso. E ele também já está concorrendo também. Esse projeto a gente vai fazer uma segunda, vai fazer uma temporada dele agora, mas eu estou vendo outras fontes de financiamento, não o FAC, para esse ano, né? Sim, sim. E aí, esse projeto, inclusive, o Hetz, ele fez parte dele na época. Como é que era? A gente, para valorizar a música autoral. Então a gente montou, né, esse projeto foi baseado no movimento Clube da Esquina, Minas Gerais, né? Ou seja, que era lá Milton Nascimento, Lobó, essa galera aí que até a gente falou mais cedo um pouco sobre isso, que os caras começaram esse movimento se reunindo numa esquina lá, né? Numa esquina qualquer. Sim. E aí a gente, caramba, cara, a música pode ser feita em qualquer lugar. Então Brasília dizem que não tem esquina, mas a gente botou esse nome porque a música pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar, Nossa Esquina. Então a gente fez aí essa edição em 4 locais. Cada local a gente teve 4 shows. Foi Taguatinga, Guará, Águas Claras, Vicente Pires. Eram palcos montados de forma gratuita. Fizemos comunicação, né, das atrações, fizemos chamamento público para selecionar a banda, foi votação via internet, todo mundo se inscreveu gratuitamente e os mais votados ganharam premiação e tocaram. Uhum. E nesses shows, o Hetz, ele era o cara que a gente levou o acervo do museu para compor o show. Então o show era montado, mas a gente montava ali um stand com discos, algumas coisas, para o Ricardo Hetz falar do museu, entendeu? Então nós vamos fazer agora uma outra, infelizmente ele não vai estar, mas ele vai estar de alguma forma sendo participando disso aí. Então, esse trabalho de música autoral, ele é importante porque tem muita gente que tem resistência ao desconhecido. Só que o que é conhecido já foi desconhecido. Sim. Né? Caetano Veloso, pô, todo mundo conhece as músicas do cara, mas na época que ninguém conhecia, ele era apenas um autoral. Né? Ou seja, o autoral é o cara cantando a própria música, né? Então, assim, e eu percebi nesse projeto, a gente teve até uma certa frustração, porque a gente falou, galera, é música só autoral, que é pra tocar. Só que a gente começou a perceber que se eles não tocassem algumas músicas conhecidas, as pessoas não olhavam. Eu cheguei ao ponto de ver uma pessoa tocando 5, 6 músicas, uma banda maravilhosa, e de repente eu vi as pessoas olhando a partir do momento que elas tocaram uma música conhecida. Por exemplo, tocaram a música lá do Seu Jorge, ou do Cazuza. Que aí a pessoa conhece, aí ela tá ali, o cara tá tocando a música ali. Aí de repente, quando toca a música conhecida, que o cara para olhar. Aí fala, caramba, essa é a banda tal. Ou seja, começa a olhar pra banda a partir de uma... Vou falar lá atrás, quando começou a música digital, o samplear, ele tinha esse objetivo de chamar a atenção pelo que já existia para o que estava sendo sampleado e depois foi colocado. A gente tem muito isso nas músicas do Marcelo D2, né? Então é muito difícil você fazer uma coisa autoral se a pessoa não botar uma referência, né? Mas a gente tem que mostrar que o autoral existe, o autoral ele não é paródia, o autoral ele não é zoação, entendeu? Ele é coisa nova. E a gente tem que ver que o mundo está se renovando. A gente tem que ter, sim, a memória musical. Mas, assim, a gente tem que ver que muita coisa que está aparecendo por aí é boa também. Né? Eu às vezes eu tento até detectar o que está acontecendo no momento hoje. Porque, por exemplo, nos anos 90, eu frequentava, por exemplo, você citou aqui no começo da entrevista lá o Gran Circular. Eu fui em vários shows lá. Né? Só que lá eram bandas mais conhecidas. Agora eu também ia muito o Teatro Garagem do Sesc, 913 Sul. Abraço pro Frank Scherstyle.
tinha toda terça-feira, nos anos 90, eu devo ter frequentado lá de 94 até 97, sei lá. O jogo de cena. O famoso jogo de cena. Tinha o jogo de cena lá, que tinha os dias também. Mas esse que eu frequentava mais era a Terça do Garagem, que eram bandas autorais desconhecidas, mas eu sabia que toda terça-feira tinha até lá show de 8 às 11 da noite. 2, 3 bandas. Então eu ia pra lá às vezes sem saber quem era. Então lá eu vi Raimundos lá, vi a galera dos Cabelo Duro do Guará, DFC, Muqueca de Rato, Galinha Preta, várias bandas aí, né? Ou seja, eu vi lá, conheci lá, né? Ou seja, na Terça do Guará. Então era uma terça que era um dia que era um preço acessível, é como se fosse R$10 hoje. E você era um dia comum, a terça-feira. Quem tinha carteirinha do SESC pagava metade. É metade. Então, assim, era um negócio que dava oportunidade. Aí eu fico hoje tentando entender. Porque hoje, quando vai um cara fazer um autoral só, não dá. As pessoas não vão. Então, não sei, cara. Realmente é uma interrogação essa questão do autoral. Eu acho que o povo vai amadurecer muito, porque com esse negócio de fazer live, fazer internet e tal, né? Reuniões pelo Zoom, né? As pessoas já estão querendo ver a cara de quem está tocando, ver a cara de quem está produzindo em casa, ver a cara de quem está fazendo a diferença na internet. Deixar bem claro que nós somos um estúdio de produção de áudio e vídeo e a gente está aqui para divulgar. Várias pessoas têm aparecido aqui, a gente tem dado espaço independente da sua arte, da sua cultura. Eu fiz questão de apresentar o Luciano, trazer o Luciano aqui, porque o Luciano é uma referência cultural muito grande, né? Eu queria, se tivesse o resto, trazer também, mas assim é uma pessoa que tem uma história para contar. E Luciano, eu vou deixar aqui as suas considerações finais, porque todos nós também temos compromisso, tem muita gente que já está saindo da live, mas deixar para você aberto que estamos aí com o Fora do Canal no Facebook, vamos fazer um resumo aqui, uns cortes para botar no Instagram e também já está publicado nesse exato momento aqui no nosso Facebook. Então é Facebook, YouTube, Instagram. Agradecer a oportunidade, agradecer todo mundo que está aí na live, né? Dando atenção aí pra gente. Gratidão, cara. Gratidão pela oportunidade de vir aqui. Isso aqui contribui para a minha melhoria como ser humano, de poder estar dando entrevista. Eu já falei que eu tenho uma certa dificuldade para isso. Sou tímido, mas agradecer todo mundo, a galera da cultura. Vamos ter um olhar com carinho para a cultura e a educação. Acho que são pilares aí fundamentais para a transformação para um mundo melhor. Né, cara? Eu acho que são caminhos aí que, pelo menos eu acredito que eles influenciam na segurança, na saúde, em tudo isso, né? Você investir nessa área, você vai menos no hospital, vai ter menos violência, enfim, a gente acredita muito nesse caminho. Agradecer aos amigos, né, que estão aí também, aos desconhecidos, a todo mundo, né? Todo mundo é importante no processo. E dar um toque final em relação ao FAC, para quem tem pretensões de já pleitear esses recursos, que são interessantes, são democráticos, tem muita coisa a melhorar, ainda tem, mas existe. Eu não tenho nenhum, ou seja, eu consegui através de mérito os projetos que eu tenho conseguido, ou seja, não teve interferência nossa com nada, de ninguém lá do outro lado. Então o FAC é um mecanismo bacana. Recomendo você que é artista, que tem mais de 2 anos de atividade, tire o seu CA, que é um documento essencial para você poder dar entrada no FAC, que é um cadastro de entes e agentes culturais. Se você já fez eventos, atividades culturais ou se é artista, monte o seu portfólio. Um portfólio simples dizendo o que você fez, né? Apresentou no bar tal, apresentou em tal lugar, pega um panfleto, vai juntando esse documento e tira o seu CA, que não é complicado. Entra lá no site da Secretaria de Cultura, sequec.df.gov, bota lá, Secretaria de Cultura do DF no Google, que você vai achar. Já começa a estudar, para quando sai o edital você já está familiarizado, porque a maioria dos artistas acabam não entendendo a questão burocrática do processo
e desacreditam. E não desacredite não, é uma oportunidade, é um caminho. São várias fontes de financiamento que existem, a gente pode vir num outro momento falar mais sobre isso. Mas vale a pena tentar. Eu acho que nada é impossível para ninguém, cara. Né? Nada é impossível. Eu acho que se uma pessoa chega para mim e não tem um centavo hoje, quer uma mansão de 1 milhão, se você começa a emanar, você não tem condição de ter uma mansão de 1 milhão hoje, você tem condição de morar no barraco de fundo, vai morar no barraco de fundo, mas começa a mentalizar essa mansão de 1 milhão que ela vai chegar até você uma hora. O poder da atração ou seja, é certo, né? Pelo menos eu acredito nisso. Eu estou fazendo coisas hoje que eu sempre quis fazer. Tenho mais pretensões, hoje eu agradeço. Entendendo um pouco, né? Tenho muito a aprender ainda. Mas eu cheguei, eu voltei para Brasília, eu estava lá do outro lado do balcão, na Casa Cultura. Eu falei, cara, um dia eu queria estar do outro lado do balcão, chegando nas cidades, levando projetos, e eu estou conseguindo fazer hoje. Eu agradeço muito, né? Então agradeço também você aqui ao programa, né? Fora do canal, Edson Charles, estúdio aqui, maravilhoso, cara. Recomendo as pessoas aí. Está aberto aqui, se você quiser também trazer um podcast ou entrevistar seu âncora é interessante. Pois também. Eu tô pensando aqui, até de repente começar a construir uma ideia de fazer um podcast para falar sobre cultura, trazer umas figuras também. Espaço aberto para você. Cultura rende assunto. Viu? Não, com certeza. E é importante se falar sobre isso, né, cara? A gente tem várias outras coisas, a gente inclusive está em parceria com o pessoal da Filarmônica de Brasília, ou seja, eu tenho intuito de democratizar essa questão de orquestra, acho que é muito legal as pessoas conhecerem, é muito bacana, riqueza musical maravilhosa. E é isso, gente, sou tagarela, se deixar, não paro de falar. Agradecer. Deu certo. Procure Deu Certo nas redes sociais. Isso, Deu no Certo Instagram, Produtora. Deu Certo Produtora. De repente, estamos aí. Você vai tirar um papo super legal com o Luciano, e quem apoia a cultura tá ali. E você, se você for artista e quiser aparecer por aqui, a gente está fora do canal. Tá lá no YouTube, né? E tal, né? Mas a gente está fora do canal. A gente não tem aí a pretensão de monetização no YouTube. A gente quer fomentar a cultura e o empresário e o empreendedorismo do Distrito Federal. E tá aqui o espaço para você. A gente pluga aqui a guitarra, o seu violão para você tocar aqui também, se você quiser. E a gente conta com você na próxima transmissão aqui do nosso podcast. Valeu? Até mais, hein, gente? Um abraço, gente. Feliz 2022 para nós aí.